Inicio esta resenha já agradecendo Stephen King por ter disposto de sua vida para escrever este livro, a equipe da Suma de Letras por tê-lo trazido ao Brasil e a booktuber brasileira Tati Feltrin por estar ligando livros a pessoas e me ligar a este livro. Por que eu gostei e quais são os principais pontos na minha percepção deste livro é o roteiro então do vídeo de hoje. Por que eu gostei? O autor, em primeiro lugar, se mostra bastante íntegro, de fato entregando a nós leitores uma série de compartilhamentos sobre como ele escreve, quais são os seus hábitos, como foi sua aprendizagem e quais são suas dicas. Só que o livro vai para além disso. Eu digo que foi uma experiência estética, porque além de ter essa dimensão educativa, ele se mostra como um humano confesso. Compartilha os seus vícios, seu acidente, suas dificuldades, seus medos, seus métodos e, além disso, ele mostra que conhece muito bem o seu leitor. É como se ele adivinhasse o que a gente estivesse pensando e sentindo no exato momento da leitura daquela determinada passagem, enfim. Tem uma parte do texto que eu achei muito graciosa, que é o seguinte: nós não estamos nem no mesmo ano, quanto mais na mesma sala, mas nós estamos juntos, estamos próximos, estamos tendo um encontro de mentes. Esse livro foi escrito há 21 anos, em 1997. Estamos em 2018 e eu consigo imaginar, enquanto leio, como se o King estivesse aqui à minha frente. E ao terminar essa leitura, eu já não sou a mesma leitora, nem a mesma escritora. No meu trabalho, nos meus projetos, relatórios e e-mails, eu já estou escrevendo diferente, graças a algumas provocações que o King faz e agradeço por isso. Além dessa dimensão humana, ele escreveu 3 prefácios, 3 pós-fácios e em todo o texto tem uma dimensão autobiográfica o tempo todo presente. Então, para aquelas pessoas que curtem muito os livros dele, vale a pena ler também por essa perspectiva. Além dessa dimensão autobiográfica, ele compartilha o título de quase 200 livros que ele leu e sobre isso ele fala uma coisa muito legal, que é: até livro ruim vale a pena ler, porque eles funcionam como um curso sobre o que não fazer, além de ler livros bons, porque os livros bons, segundo ele, nos ensinam a construir uma boa narrativa, nos depararmos com bons personagens, termos acesso a diferentes estilos para construirmos o nosso próprio. Além disso, além das sugestões, ele mostra exemplos práticos. Ele concilia tanto o conteúdo que ele está construindo, quanto na própria forma de escrever o livro, a gente já vê na prática o que ele está querendo dizer. E algumas sugestões que eu achei brilhante e me fez ficar com vontade. Poxa, King, por que tu não está aqui no Brasil? Queria ser tua amiga. Quais são as sugestões que ele deixa aqui pra gente? Independente do tipo de texto que você pretende escrever, vale até para os textos acadêmicos. Sempre falar, primeira pista, sempre falar da tua realidade. E aí, quando ele deu essa pista, eu lembrei do Umberto Eco, que falou algo bastante semelhante. É óbvio que ele falaria sobre o contexto da literatura medieval, por exemplo, porque ele estudou décadas sobre isso, ele dava aulas sobre isso, teve experiências já na adolescência sobre isso. Então, quando ele decidiu escrever O Nome da Rosa, ele fala que caiu tudo pronto nos pés e ele organizou, então, sistematizou esse conhecimento que resultou naquele romance. Então, não tenho como inventar, falar de algo que não faz parte do meu cotidiano, da minha realidade, da minha experiência. Eu não terei nem argumentos, muito menos vocabulário e ideias. Falar e escrever de algo que seja coerente com o meu estilo. Por exemplo, se algum dia eu vier a escrever um romance, os meus personagens não falarão palavrão, porque não faz parte, eu sequer os conheço, e vice-versa. E ele faz uma sugestão de que nós tenhamos também a nossa caixa de ferramentas. E o que deve ter nessa caixa de ferramentas?
um vasto vocabulário coerente com o nosso estilo e com a nossa realidade. Precisamos conhecer a gramática, porque a gramática é o que une a nossa compreensão, é através das regras e do respeito a elas que o nosso discurso, a nossa conversa, o nosso diálogo é minimamente organizado. Além da gramática, a outra sugestão que ele dá é ler muito, dos bons e dos ruins, mas precisamos ler muito para aprender o que fazer e o que não fazer e o como fazer. Ele diz que certos livros valem mais que muito curso que tem por aí de escrita criativa. Ele chega a sugerir, meus caros, um protocolo de leitura e escrita metódico. Ele, por exemplo, dedica a manhã inteira a isso, de 4 a 6 horas por dia de leitura e escrita. E aí eu achei brilhante, porque mais uma vez ele mostra a sua humanidade. Ele sai daquele pedestal e reconfigura o sentido do que é ter talento. Então, talento não é um presente que cai do céu de paraquedas. Talento é uma habilidade desenvolvida. E sobre ler os livros bons e os ruins, destaco aqui algumas falas dele. O livro ruim vai te impulsionar a dizer: eu consigo fazer melhor do que isso. Já os livros muito bons servirão para te fortalecer emocionalmente. Olhem só, ser emocionalmente atingido pela combinação de uma grande história com uma grande escrito, ser humilhado na verdade, faz parte da formação necessária a todo escritor. Nem sonhe em humilhar alguém com a força de sua escrita até que você tenha sofrido isso na pele. E aí ele conta que ele chega a ler de 70 a 80 livros por ano, e livros do estilo que ele gosta de escrever, textos ficcionais. Ele sai do pedestal e mostra que o talento que ele tem, na verdade, é um exercício, é um hábito vivenciado há anos, com horas dedicadas para ler muito e escrever muito. E para terminar o vídeo de hoje, a sugestão mais importante no meu ponto de vista é que, se você quer aprender a escrever, compor bons personagens, enredos, tramas, você precisa gostar de observar e ouvir pessoas. Ou seja, não tem como ser um bom escritor se não formos bons leitores de livros e observadores de pessoas. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um abraço.